E se eu te dissesse que o fim está mais perto do que você imagina? Prepare-se para conhecer as 5 previsões mais assustadoras sobre o fim do mundo. De profecias ancestrais à ciência moderna, essas teorias vão fazer seus cabelos ficarem em pé. Assista até o final para descobrir qual delas é a mais assustadora de todas. A ideia do fim do mundo não é uma novidade. Ela percorre a história da humanidade. Desde as antigas civilizações até a era moderna, o Apocalipse é um tema que sempre esteve presente em nossas crenças, filosofias e até na ciência. Mas o que torna essas previsões tão fascinantes? Será a natureza misteriosa e desconhecida de um evento tão grandioso ou a nossa incapacidade de controlá-lo? Os maias, por exemplo, acreditavam em ciclos de destruição e renovação. Em suas profecias, o fim do mundo não significava uma extinção completa, mas sim uma transformação profunda, uma mudança de era. Já para os egípcios antigos, o caos cósmico era sempre uma ameaça, uma batalha contínua entre as forças da ordem e da desordem. O medo do desconhecido, daquilo que não podemos ver ou entender, parece ser a força motriz por trás dessas previsões sombrias. Por outro lado, no Ocidente, Nostradamus, com suas previsões criptografadas em versos enigmáticos, atiçou a imaginação de gerações. Seus escritos são cheios de referências veladas e símbolos que, ao longo dos séculos, foram interpretados e reinterpretados como presságios de desastres e guerras apocalípticas. Não é por acaso que suas profecias continuam sendo um assunto discutido até hoje, seja nos círculos acadêmicos ou entre entusiastas das teorias da conspiração. Mas não é apenas a história antiga que traz previsões sobre o fim do mundo. Na era contemporânea, novas teorias surgem a cada dia. Algumas baseadas em dados científicos, outras alimentadas por especulações e boatos. A ideia de que um grande cataclismo natural, um asteroide devastador, ou até mesmo a revolta das máquinas poderia destruir a civilização humana é cada vez mais presente na mídia e no imaginário coletivo. E assim, continuamos a perguntar: estaremos realmente à beira do fim? Há algo hipnotizante nessas previsões. Elas nos desafiam a refletir sobre nossa existência, nossa fragilidade e o futuro da humanidade. Ao mesmo tempo, há uma esperança implícita. Se sabemos como pode ser o fim, talvez ainda haja tempo para mudá-lo. No entanto, entre as incontáveis teorias que existem, quais são as 5 mais intrigantes e temidas? E o que elas podem nos revelar sobre nossa própria natureza e nosso destino? A profecia maia de 2012 gerou um frenesi global. Documentários, livros e até filmes tentaram prever o que aconteceria no fatídico dia 21 de dezembro de 2012. As teorias variavam desde colisões cósmicas até tempestades solares de proporções apocalípticas. No entanto, o que muitos desconhecem é que a cultura maia não enxergava o tempo da mesma maneira linear que nós. Para eles, o tempo era cíclico e não finito. O calendário de contagem longa, que atingiu seu término em 2012, era apenas um dos muitos calendários que os maias utilizavam. O ciclo de 5.125 anos que se encerrava em 2012 não simbolizava o fim do mundo, mas o início de uma nova era. Para os maias, isso era motivo de celebração, uma oportunidade de renascimento espiritual, onde a humanidade teria uma chance de reavaliar seu caminho e sua relação com o cosmos. Curiosamente, essa profecia foi redescoberta no Ocidente no início do século XX, quando arqueólogos e historiadores começaram a estudar profundamente as civilizações pré-colombianas. No entanto, foi só nas últimas décadas que o calendário maia começou a ganhar notoriedade na cultura popular, especialmente quando diversas interpretações errôneas começaram a circular, muitas vezes desconsiderando as complexidades filosóficas e religiosas dos maias. Além do calendário, os maias também utilizavam avançadas observações astronômicas para guiar suas previsões. Eles acreditavam que os movimentos dos planetas, estrelas e constelações
estavam intimamente ligados ao destino da humanidade. O fim de um ciclo cósmico, marcado pelo alinhamento da Terra com o centro da Via Láctea, simbolizava uma reconexão espiritual com o cosmos, e não um cataclisma destrutivo. Entretanto, em 2012, o medo do desconhecido levou muitos a associar o término desse ciclo a desastres globais. A mídia amplificou a ideia de que algo catastrófico estava prestes a acontecer, enquanto os próprios descendentes dos maias insistiam que o momento deveria ser de introspecção e celebração, e não de pânico. Essa discrepância entre a visão indígena e a interpretação ocidental moderna nos faz refletir sobre como as culturas podem moldar e distorcer crenças, criando fenômenos globais de ansiedade coletiva. Nostradamus, um médico e astrólogo francês do século XVI, escreveu centenas de quadras enigmáticas que muitos acreditam prever o futuro. Em seu livro Les Prophéties, publicado pela primeira vez em 1555, suas previsões cobrem uma ampla gama de eventos, desde catástrofes naturais até a ascensão e queda de impérios. No entanto, a maneira como seus versos são escritos, cheios de metáforas, imagens vagas e linguagens arcaicas, torna suas profecias um verdadeiro quebra-cabeça para interpretar. Entre as previsões mais associadas a Nostradamus está a destruição de grandes cidades. Um de seus versos mais famosos parece prever o incêndio de Londres em 1666. O sangue dos justos será exigido em Londres, queimada pelos fogos de 3 vezes 20 mais 6. A precisão da data, somada à descrição do fogo, fez muitos acreditarem que Nostradamus possuía uma visão clara do futuro. No entanto, críticos apontam que suas quadras são ambíguas e podem ser adaptadas a qualquer grande tragédia. Além do incêndio de Londres, outra previsão intrigante foi a queda de um grande rei, associada à morte do rei Henrique II da França. Em 1559, Henrique II morreu tragicamente após ser atingido por uma lança durante um torneio de justas. Nostradamus escreveu: "O jovem leão vencerá o velho, no campo de combate em uma única batalha. Ele perfurará seus olhos em uma jaula de ouro." A coincidência entre a descrição e o evento real levou muitos a acreditarem no poder de previsão de Nostradamus. No entanto, há um aspecto das profecias de Nostradamus que raramente é mencionado: suas influências. Nostradamus era um estudioso da astrologia e suas previsões eram muitas vezes baseadas em conjunções planetárias e eventos astrológicos. Ele acreditava que os movimentos dos corpos celestes tinham um impacto direto nos eventos terrestres. Dessa forma, suas previsões podem ter sido menos sobre ver o futuro e mais sobre interpretar os padrões astrológicos e seus possíveis efeitos. Por fim, resta a pergunta: Nostradamus realmente previu o futuro, ou suas quadras são tão abertas à interpretação que podem ser aplicadas a uma infinidade de eventos? Em muitos casos, as quadras são reinterpretadas depois que os eventos ocorrem, o que levanta a possibilidade de que Nostradamus esteja mais relacionado ao fenômeno do viés de confirmação do que à verdadeira premonição. No entanto, sua obra continua a fascinar e atrair novos seguidores, sempre prontos para interpretar seus escritos à luz dos eventos mais recentes. A história do planeta X, também conhecido como Nibiru, remonta a um dos maiores mistérios cósmicos modernos. A teoria sugere que um grande corpo celeste, invisível para a maioria dos telescópios, estaria em uma órbita extrema no sistema solar e periodicamente se aproximaria da Terra, causando destruição em massa. Mas como essa ideia ganhou força? A origem remonta a antigas lendas sumérias, combinadas com interpretações modernas e um toque de ficção científica. Um dos principais responsáveis por popularizar a ideia de Nibiru foi o escritor Zecharia Sitchin, que, em seu livro O 12º Planeta, afirmou que os sumérios tinham conhecimento de um planeta distante que orbita o Sol a cada 3.600 anos. Segundo ele, esse planeta, habitado pelos Anunnaki,
seria o responsável por eventos cataclísmicos na Terra, como inundações e mudanças geológicas drásticas. No entanto, os arqueólogos e historiadores tradicionais refutam essa interpretação, afirmando que Sitchin distorceu textos sumérios antigos para apoiar suas teorias. Décadas depois, a numeróloga Nancy Lieder ampliou a teoria. Em 1995, ela alegou que estava em contato com alienígenas chamados Zetas, que a alertaram sobre a iminente colisão de Nibiru com a Terra. Lieder foi um passo além de Sitchin, dizendo que o planeta X estaria em rota de colisão direta, causando tsunamis, terremotos e o fim da civilização como a conhecemos. Sua previsão inicial era para 2003, mas quando nada aconteceu, a data foi revisada para 2012, o ano do famoso fim do mundo maia. Apesar das previsões falhas, a crença no planeta X continuou a crescer, alimentada por comunidades online dedicadas a teorias da conspiração e vídeos de evidências, que circulam nas redes sociais. Fotos distorcidas de supostos planetas próximos da Terra, avistamentos de anomalias astronômicas e imagens mal interpretadas de telescópios amadores ajudaram a perpetuar o mito. Mesmo sem respaldo científico, a ideia de uma ameaça cósmica invisível ressoa profundamente com o medo coletivo do desconhecido. A comunidade científica, por outro lado, há muito desmentiu a existência do planeta X. A NASA, em várias ocasiões, reafirmou que não há evidências de um corpo celeste desse tipo, com órbita capaz de colidir com a Terra. O que existe, no entanto, é a busca por um possível nono planeta nos confins do Sistema Solar, chamado de Planeta 9, que teria uma massa gigante e uma órbita muito distante, mas sem qualquer ameaça para a Terra. Esse planeta ainda está sendo procurado pelos astrônomos e é uma das grandes questões da astronomia moderna. Então, o planeta X é real ou uma lenda moderna? Embora a ciência nos diga que não há motivo para pânico, a persistência dessa teoria reflete o fascínio humano por forças maiores e fora de nosso controle. O medo do desconhecido, especialmente vindo das profundezas do espaço, sempre foi uma constante na imaginação coletiva. A ideia de um planeta errante invisível, carregado de destruição, representa não apenas nosso medo do cosmos, mas também o desejo de encontrar respostas para o que está além da nossa compreensão. A ficção científica há muito tempo explora a ideia de máquinas superinteligentes tomando o controle do mundo. No entanto, essa visão distópica pode estar mais próxima da realidade do que gostaríamos de admitir. Com os avanços rápidos na inteligência artificial e na robótica, muitos especialistas têm levantado um alerta. Estamos criando algo que pode, em última instância, escapar ao nosso controle. As histórias de Hollywood, como Exterminador do Futuro e Matrix, podem parecer exageradas, mas as preocupações não são infundadas. Elon Musk, fundador da SpaceX e Tesla, é uma das figuras mais proeminentes a vocalizar suas preocupações sobre o futuro da IA. Em várias ocasiões, ele afirmou que a inteligência artificial pode representar o maior risco existencial da humanidade. Para Musk, a velocidade com que a IA está evoluindo pode levar a uma situação em que máquinas superinteligentes se tornem independentes e façam escolhas que vão além da compreensão humana. O cenário apocalíptico que ele descreve é de uma IA que não apenas desafia o controle humano, mas potencialmente o elimina como fator relevante. Stephen Hawking, o renomado físico teórico, também expressou grande preocupação. Em uma entrevista de 2014, ele disse que o desenvolvimento de uma inteligência artificial completa poderia significar o fim da raça humana. Segundo Hawking, as máquinas poderiam ultrapassar nossa capacidade de tomar decisões, e uma IA consciente, com seus próprios interesses, poderia ver os seres humanos como uma ameaça, ou até mesmo como recursos dispensáveis. Uma máquina sem as limitações físicas e cognitivas dos humanos poderia rapidamente se tornar a espécie dominante na Terra. No entanto,
Nem todos os especialistas acreditam que a IA levará à extinção da humanidade. Alguns veem nela um potencial salvador. A capacidade de processar dados em larga escala e encontrar soluções rápidas para problemas globais, como aquecimento global, fome e doenças, é um dos maiores pontos positivos defendidos pelos entusiastas da IA. Em áreas como saúde e ciência, a inteligência artificial já está revolucionando a maneira como tratamos doenças e desenvolvemos novas tecnologias. Alguns acreditam que, se usada com sabedoria e controle adequado, a IA pode melhorar a qualidade de vida globalmente, ao invés de destruí-la. Mas o dilema persiste. Como garantir que a IA permaneça sob controle humano? A criação de uma IA ética é uma área de pesquisa em crescimento, na qual os cientistas estão tentando incorporar princípios morais e limites nas decisões das máquinas. Mas, como ensinamos a uma máquina o conceito de moralidade? Um algoritmo pode distinguir entre o bem e o mal, ou estamos projetando essa responsabilidade de forma perigosa sobre algo que não possui emoções humanas? Se a IA se desenvolver a um ponto em que possa se autoprogramar e se aperfeiçoar, será que poderemos evitar um cenário em que ela se rebele contra seus criadores? Essas questões, que antes pareciam relegadas ao campo da ficção científica, agora são tópicos de debate em universidades e centros de pesquisa de todo o mundo. A IA está avançando a uma velocidade assustadora e, ao mesmo tempo que pode nos trazer grandes benefícios, também abre portas para incertezas que nunca enfrentamos antes. Estamos preparados para o que vem a seguir, ou já estamos ultrapassando uma linha invisível que pode selar nosso destino? A Terra já passou por extinções em massa antes. Eventos como o impacto de asteroides e erupções vulcânicas que mudaram o curso da história. No entanto, desta vez, a ameaça não vem do espaço ou de uma força externa. Ela está sendo gerada por nossas próprias ações. O aquecimento global, impulsionado pela queima desenfreada de combustíveis fósseis, desmatamento e emissão de gases de efeito estufa, já está transformando o planeta de maneiras que jamais imaginaríamos. Se continuarmos nesse ritmo, poderíamos estar nos aproximando de um ponto sem retorno. Eventos climáticos extremos são apenas o começo. Furacões cada vez mais intensos, incêndios florestais fora de controle e secas prolongadas estão se tornando mais comuns, levando a perdas irreparáveis tanto para a natureza quanto para as comunidades humanas. Muitas dessas catástrofes são frequentemente vistas como normais pela mídia, mas elas são sinais de um planeta que está reagindo ao abuso contínuo dos recursos naturais. A natureza, com toda a sua força implacável, está mostrando que não é infinitamente resiliente. Os cientistas alertam que o aquecimento global não está apenas derretendo as calotas polares, mas também está contribuindo para a elevação do nível do mar. Cidades costeiras ao redor do mundo já estão enfrentando inundações periódicas e erosão de suas margens. Mas o que aconteceria se o nível do mar subisse vários metros? Metrópoles como Nova York, Tóquio e Mumbai poderiam desaparecer sob as águas, desalojando milhões de pessoas e provocando uma crise global de refugiados ambientais. Isso sem mencionar os impactos sobre os ecossistemas costeiros, que abrigam uma infinidade de espécies. Outro efeito devastador da mudança climática é a perturbação dos sistemas alimentares globais. À medida que as temperaturas continuam a subir, áreas antes férteis podem se tornar terras áridas, incapazes de sustentar cultivos. A escassez de alimentos, combinada com o crescimento da população mundial, poderia levar a conflitos por recursos básicos, aumentando as tensões geopolíticas e potencialmente desencadeando guerras por água e comida. De fato, alguns pesquisadores já apontam a mudança climática como um fator de agravamento em conflitos atuais. O impacto sobre a biodiversidade é igualmente alarmante. Muitos animais e plantas dependem de climas estáveis e previsíveis para sobreviver. Com as mudanças nas temperaturas globais,
Muitas espécies estão lutando para se adaptar ou migrar para áreas mais habitáveis. Alguns, como os ursos polares e corais, podem não sobreviver a essas transições. Uma extinção em massa, semelhante àquela que varreu os dinossauros, pode estar em andamento, mas desta vez nós somos os responsáveis. A questão agora é: estamos dispostos a agir antes que seja tarde demais? Embora as soluções estejam ao nosso alcance, como a adoção de energias renováveis, a proteção das florestas e a redução das emissões de carbono, o tempo está se esgotando. Governos ao redor do mundo têm se reunido em cúpulas climáticas, discutindo metas e assinando acordos. Mas as ações precisam ser rápidas e concretas. Caso contrário, o verdadeiro apocalipse pode não vir de guerras, invasões alienígenas ou tecnologia descontrolada, mas do próprio planeta, incapaz de sustentar a vida como a conhecemos. O fim realmente está próximo? Então, afinal, o fim está realmente próximo? Ou será que essas previsões e teorias não passam de reflexos das nossas ansiedades e temores? A verdade é que ninguém pode afirmar com certeza. No entanto, é fundamental mantermos o diálogo aberto sobre essas questões, especialmente sobre aquelas que podemos de fato influenciar, como a mudança climática. E você, o que pensa sobre o fim do mundo? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou deste vídeo, confira o nosso vídeo sobre os segredos ocultos da Grande Pirâmide, que vai te levar ainda mais fundo no mundo dos mistérios.